E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu aqui novamente, Silvano Silva, trazendo para você o quadro Dia a Dia da Política e trazendo para você as principais notícias da política nesse final de semana, né? Hoje, segunda-feira, dia 24 de dezembro, eu te desejo um ótimo dia, mas esse não é qualquer dia, é 24 de dezembro, pessoal, é a véspera de Natal. E eu já quero lhe desejar um Feliz Natal, quero lhe desejar que a luz de Cristo, que veio para iluminar esse mundo, possa iluminar a sua vida e a vida da sua família. Não esqueçam, hein? Natal é família, é momento de estar perto de pessoas que nós amamos. Ok, pessoal? Então vamos juntos para as principais notícias de hoje, do dia. Mas antes disso eu quero te convidar a você se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, e quero te convidar a você dar aquele joinha, né, para o nosso canal para ajudar a conceituar o canal na rede. Ok, pessoal? Então vamos às notícias. Primeira notícia do dia, uma notícia forte, hein? Essa notícia foi de ontem. O ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro, que toma posse a partir do dia 1º de janeiro, o Ernesto Araújo, ele mandou uma mensagem forte para Nicarágua. Na verdade, ele desconvidou, o Brasil de Bolsonaro desconvidou a Nicarágua para estar na posse do presidente eleito Jair Messias Bolsonaro. E o Bolsonaro chegou até a ser duro, dizendo para ele, se vier para posse no Brasil, não será recebida a comitiva de vocês. Gente, por quê? O Bolsonaro não quer receber Nicarágua. Vocês sabem muito bem que o Bolsonaro não quis receber, desconvidou Cuba, desconvidou Venezuela e agora desconvida Nicarágua. Por quê? A Nicarágua, como vocês sabem muito bem, que o presidente é o Daniel Ortega, vive uma crise sem precedentes. E olha que é diferente, a situação da Nicarágua é diferente da situação da Venezuela. Porque na Nicarágua não há essa situação de fome, e de crise econômica. A economia até vai razoavelmente bem. Tá dando para entender? A Nicarágua tem lá seus acordos com a China e vai bem a economia. O que acontece é que o Daniel Ortega tomou algumas decisões, pelo menos a maioria do povo comenta sobre duas decisões dele, que levou o país da Nicarágua a estar essa crise que existe atualmente. O que aconteceu? Duas coisas. Primeiro, eles acusam o Daniel Ortega, o presidente da Nicarágua, de não mandar os bombeiros para apagar um fogo que estava acontecendo numa região de reserva indígena na Nicarágua. E o pessoal comenta que ele atrasou muito o socorro e por causa disso prejudicou muito a vida de muitas pessoas, né? Houve muitas mortes e o pessoal culpa o presidente Daniel Ortega por não agir com rapidez. Mas o principal, a queixa maior que existe contra o Daniel Ortega foi sobre a questão da reforma da Previdência. Olha aí, ó, atenção, ouça isso daí, reforma da Previdência. Por quê? Quando o Daniel Ortega foi mexer na reforma da Previdência, ele pôs um imposto para os aposentados. Vamos supor, o aposentado já recebia aquela migalha de aposentado, fora receber uma migalha, ele colocou um imposto de 5% em cima do salário dos aposentados. E ele aumentou o valor que cada pessoa deveria contribuir para ter direito à sua aposentadoria. Então, quando o Daniel Ortega fez isso, houve uma revolta generalizada na Nicarágua contra o seu governo. A revolta foi muito séria. Dá uma olhada nas imagens que eu tenho para vocês. Houve uma destruição total. Va por aquí, ¿ves? Van por allá, ¿ves? E lá existe dois grupos. Existe o grupo que é pró-governo, né? Que são os sandicistas, que são pró-governo, que são pró-Ortega, e que saem na rua batendo em quem é contra Ortega, espancando quem é contra Ortega. E aí o Ortega disse que o exército não está na rua, mas tem muita gente que diz que o exército disfarçado
por ordem do presidente, está espancando a oposição, matando a oposição. Então houve muitas mortes na Nicarágua, tem gente fugindo do país, mas não é por crise econômica, fugindo mesmo para não morrer. Então a situação na Nicarágua está terrível. E o povo agora bateu o pé, porque o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, ele voltou atrás na questão da reforma da Previdência, mas agora o pessoal quer que ele renuncie ao governo. E ele disse que não, que ele quer cumprir o governo dele até o final. Só que o pessoal não aceita mais ele como presidente e pede, o povo da Nicarágua pede o impeachment do Daniel Ortega. E o que revoltou o Bolsonaro e levou o Bolsonaro a tomar essa decisão é que nesse final de semana agora, se eu não me engano na sexta para o sábado, o Daniel Ortega mandou a polícia fechar um canal de TV que era oposição ao seu governo. Conta que o canal de TV estava no ar, transmitindo matérias, e chegou a polícia, mandada pelo Daniel Ortega, e fechou um canal de TV. Ou seja, ele está fechando as TV, ele está fechando as mídias que dizem verdades do seu governo. É o caminho da Venezuela, tá? Mas ali é diferente da situação que está acontecendo na Venezuela, porque é uma revolta mesmo do povo, e muita gente acredita que é uma guerra civil. É uma guerra civil, literalmente uma guerra civil, que está acontecendo na Venezuela, uma guerra civil, porque é o sandicista que... Centenas de nicaragüenses em asilo na Costa Rica se manifestaram contra o governo de Daniel Ortega. O protesto foi na cidade fronteiriça de La Cruz. Pelo menos 600 pessoas partiram em uma caravana de ônibus de San José em um percurso de mais de 300 quilômetros. Muitos carregavam balões azuis e brancos. As cores da bandeira da Nicarágua se tornaram um símbolo de resistência contra Ortega. Para que o povo da Nicarágua se dê conta que não está só, apesar de Ortega dizer que quem não se calar vai morrer. Hoje dizemos que as fronteiras não limitam a luta pela nossa pátria, que isso é o começo do retorno da Nicarágua. Fazemos isso para apoiar nossos presos políticos assassinados e o povo que sofre uma terrível repressão sem precedentes na história da Nicarágua. Milhares de nicaragüenses pediram asilo na Costa Rica desde o início dos protestos contra o governo. A repressão às manifestações deixou pelo menos 320 mortos e centenas de detidos. Nos últimos dias, o governo de Ortega se voltou contra organizações de direitos humanos e veículos de imprensa críticos ao presidente. São ligados ao Daniel Ortega e ao grupo mesmo do povo, os jovens que tentam lutar para tentar tirar o Ortega do poder. Então, gente, situação na Nicarágua é séria, por isso o Bolsonaro, para dar tipo uma reprimenda ao governo do Ortega, por ver o que ele está fazendo, que isso é fato, tá? O que está acontecendo, o número de mortes, as coisas que estão acontecendo, o Bolsonaro diz, eu não vou receber esse cara aqui no Brasil, não quero apertar a mão dele, para mim ele está sendo um tirano. Então essa é a questão. Então a situação da Nicarágua é diferente, espero que você tenha entendido a mensagem que eu estou passando para vocês aí. E continuando aqui, segunda notícia do dia, Cuba vota uma nova Constituição. E a Constituição, o Constituinte de Cuba, foi aceito por maioria do parlamento. Só que em Cuba só tem um partido, gente, que é o PCC, Partido Comunista. Então o que acontece? Foi votada a questão toda e agora dizem que Cuba tem uma democracia. Será que Cuba tem uma democracia? Agora, isso foi votado no sábado, então vocês critiqueiros de plantão, foi votado no sábado, espera. Então eu já quero dizer para vocês uma coisa, eu não vou me aprofundar muito aqui em Cuba, porque eu já tenho uma matéria especial pronta sobre a questão e vai sair hoje à tarde para vocês, contando sobre o que mudou e o que não mudou, e se essa democracia de Cuba é uma democracia de verdade ou é uma democracia de mentirinha. Então, espere à tarde, que vai estar saindo essa matéria sobre Cuba para vocês, ok? E continuando aqui, Cabral, né, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, decidiu fazer uma delação premiada. E até o advogado do Sérgio Cabral, que já estava o defendendo há um tempo, disse que já que ele quer fazer uma delação premiada, ele agora sai do caso do Sérgio Cabral. Então o que vai acontecer? O Sérgio Cabral deve convidar agora, contratar um advogado especializado em delação premiada, que agora tem isso, gente, é tanta delação premiada que existe advogados especialistas em delação premiada. Então provavelmente Sérgio Cabral deve chamar alguém para lhe fazer um acordo que lhe seja benéfico. Mas, gente, o Sérgio Cabral tem mais de 200 anos de condenação. Aí ele vai começar a entregar uma série de coisas, uma série de pessoas, né,
Eu acho que essa questão da delação premiada tem que ser muito bem visto, ok? E ele vai fazer uma delação premiada com o quê? Com o objetivo de sair da cadeia, com toda certeza, ou pelo menos ter uma prisão domiciliar. É muito complexo, né? Esse pessoal sempre tem uma cartinha na manga, só que para a delação ser aceita tem que ser coisa forte, tem que ser coisa bomba. Então espera-se aí do Sérgio Cabral que ele tenha alguma coisa realmente muito forte para arrebentar mesmo, tá? Para ser aceito pelo ministro Fachin, né? O Fachin aceitar, e para que ele tenha o acordo que vai ser feito ainda ser aceito. Então, para ser aceito, tem que ser uma coisa muito, muito, muito boa. Ok, pessoal? Mas a gente fica esperando, torcendo que o Sérgio Cabral ficasse preso, né? Mas agora ele quer fazer um acordo aí para sair da cadeia. Eu não quero comentar muito sobre isso. Vamos ver o que ele tem a dizer. E vamos ver se realmente é bom o que ele tem a dizer. A gente sabe que tem muita sujeira que a gente nem sonha ainda. Tem muita coisa feia acontecendo e espero que tudo isso venha à tona o mais rápido possível. E continuando aqui com vocês, Anvisa, como todos vocês sabem, o Bolsonaro tinha indicado o André Moura, né, para ficar responsável pela Anvisa. Só que começou a acontecer muita briga sobre isso. O Mandetta, ministro da Saúde, atacou essa decisão. Se eu não me engano, a Marta Suplicy, senadora, que é responsável por esse setor no Senado, ela criticou o Bolsonaro por essa escolha, dizendo que a Anvisa é um setor técnico e deveria ter alguém de um setor técnico, e depois de tanto burburinho que aconteceu, o Bolsonaro anunciou que ele está suspendendo a indicação do André Moura e ele está indicando, ele vai indicar alguém com um perfil técnico, não tem esse nome ainda. Provavelmente, no dia de hoje, segunda-feira, ele pode anunciar alguém ou deixar só para depois do Natal. Mas deve já ser indicado alguém para ser o responsável pela Anvisa, pessoal. Anvisa, que tem uma importância muito grande por fiscalizar uma série de coisas no âmbito, né, da saúde também no Brasil. Então, é um setor técnico, é um setor sério e exige-se dessa pessoa que esteja na frente disso um perfil técnico. Então, vamos ver o que o Bolsonaro vai indicar aí. Então, como vocês sabem, o Senado foi contra, o Mandetta foi contra, o André Moura porque acharam que ele não tinha o perfil de alguém para estar de frente com um setor tão importante. E o Bolsonaro, como é uma pessoa que pensa, né, e quem está vivo pode mudar, e ele pôde mudar e resolveu suprimir essa indicação e vai indicar uma outra pessoa. Então, muito bom isso. Tem gente que acha que o Bolsonaro indicou já acabou. Às vezes é bom você chegar e dizer: Bolsonaro, não gostei da sua indicação. Pensa melhor aí. Ele vai pensar e vai decidir. Então o que aconteceu? Ele pensou e resolveu suprimir a indicação e vai indicar uma outra pessoa. Ok, gente? Então o Bolsonaro não é infalível, o Bolsonaro não é Deus, ele é humano, é um ser humano que erra, que falha. Mas o bom é que ele reconhece, que ele tem a sua humildade de mudar. E isso é muito bom, ponto positivo aí para o nosso presidente. Que tem gente que não tem essa humildade de mudar, não. A pessoa erra, bate a cabeça, quebra a cara, mas continua no erro. E uma outra notícia, uma notícia triste aqui para todos nós: Facebook continua a perseguição contra canais e páginas de direita. Eu tenho sido muito perseguido no Facebook. Como vocês viram, o parlamento britânico, né, desvendou a cara do Mark Zuckerberg, dizendo que ele age sim por viés ideológico, que ele examina a empresa que vai comprar anteriormente. Há poucos dias agora, o New York Times soltou uma matéria dizendo que o Facebook, gente, ele vende, né, o Facebook vendeu informações de foro íntimo, informações privadas para 150 empresas. Então o Facebook está todo ferrado, né, a imagem do Facebook. Aconteceu esses dias que o Facebook perdeu na bolsa aproximadamente 130 bilhões de dólares. Gente, 130 bilhões de dólares o Facebook perdeu na bolsa. É muito dinheiro. O Facebook está assim, em queda livre. E aqui no Brasil eles continuam a sua perseguição. E esse final de semana foi até descoberto que quem toma conta de examinar páginas aqui no Brasil, na política de página do Brasil, é uma menina que era assessora da Gleisi Hoffmann. Olha só que coisa interessante. E o Bolsonaro, esse final de semana, saiu em defesa dos canais que foram excluídos, que são canais de direita, que apoiaram o Bolsonaro, como a República de Curitiba, que é conhecidíssimo. O Bolsonaro saiu em defesa, dá uma olhada aí no Twitter do Bolsonaro, ó. Saiu em defesa de todos os canais que foi excluído, mas logo em seguida a Gleisi Hoffmann também saiu em defesa do Facebook, talvez defendendo a sua indicação para dentro do Facebook, né, dizendo que o Facebook só excluiu páginas que estavam espalhando fake news e spam. Então, tudo mentira,
Coisa nenhuma. Então o que acontece? Existe uma perseguição ideológica, sim. Eu lembro até quando o Mark Zuckerberg foi no Senado dos Estados Unidos e ele foi entrevistado pelo senador, o senador, se eu não me engano, foi o Nick Cruz, não sei se é o Nick Cruz, não, outro senador, mas tem uma coisa a ver com Cruz. E ele apresentou várias coisas e disse para ele, tá até no meu canal esse vídeo aí, ele disse para o Mark Zuckerberg, vocês agem por viés ideológico, e mostrou uma série de provas comprovando que eles estavam excluindo páginas que comentavam contra aborto e contra temas que o Facebook não concordava. Então, pessoal, muito séria essa situação. Existe uma perseguição do Facebook e, turma da direita começa a procurar outra coisa. Que o Facebook, vai caindo, tá caindo cada vez mais. E vocês estão vendo a doideira que tá fazendo aí no Facebook. E, pessoal, uma notícia aqui que tá aí de capa, segunda notícia de capa, né? A Raquel Sherazade, Raquel Sherazade, esse final de semana, uma menina perguntou para ela dizendo assim, Raquel, o Bolsonaro foi almoçar na casa do Silvio Santos. E ele é o seu patrão, o Bolsonaro é amigo do seu patrão. O que você acha disso? Ela disse, eu não tenho que achar nada. O meu patrão vota, se ele vota no Bolsonaro, ele vota em quem ele quiser, e eu voto em quem eu quiser. Eu não tenho que seguir o mesmo ideal do meu patrão. Gente, a resposta que a Raquel Sherazade deu a entender que ela não votou no Bolsonaro. Isso ficou evidente. Ela aderiu no período eleitoral a tag ele não. Ela aderiu a ele não. Tá, pessoal? Ela aderiu. E o que acontece? Você percebe que a Raquel Sherazade, ultimamente, ela está dando uma guinada à esquerda, né? Ela está dando uma guinada à esquerda. E o que acontece? A Raquel Sherazade era aquela pessoa que toda a direita admirava, defendia, quando alguém atacava. Eu lembro até aquele período que houve aqueles ataques daquela mulher lá de Santa Catarina, de Rio Grande do Sul, contra o Bolsonaro, né, sobre a questão do estupro. Eu lembro que uma das maiores defensoras do Bolsonaro, tem até vídeos aí ela imitando no YouTube, mas as maiores defensoras do Bolsonaro foi exatamente a Raquel Sherazade. E agora, depois de tudo isso, né, conta-se que a Raquel Sherazade arranjou um namorado, que é esquerdista, né, de esquerda, dizem que é de centro-esquerda, e ela começou a mudar a sua maneira de pensar. Houve umas cabeçadas entre alguns integrantes da família Bolsonaro e o namorado da Raquel, e a Raquel saiu em defesa do seu namorado, e depois disso ela se distanciou, foi se distanciando cada vez mais dos pensamentos de direita, da direita, e agora, depois do período eleitoral, a Raquel começa agora a se pronunciar abertamente contra a direita. Para vocês terem uma ideia, agora ela chama o pessoal da direita de minions, né? Vocês são tudo minions, dizendo que são tudo robozinho do Bolsonaro. Isso que ela está dizendo agora. Então, pessoal, é uma coisa muito chata que está acontecendo. Você vê uma pessoa do padrão da Raquel Sherazade virar a casaca. Então, dá a ideia que a Raquel Sherazade usou apenas as pessoas, né? Aproveitou apenas a onda de direita para crescer, para mitar, para chegar em patamares que ela chegou. E aí, depois que chegou, né, mudou a cabeça totalmente. Então, muito triste essa situação. Eu, Silvano, era um admirador da Raquel, das matérias da Raquel. Aquele período que o Silvio Santos cortou os comentários dela, eu fiquei triste, que eu gostava dos comentários dela. Então é muito triste essa derrocada, essa forma como a Raquel está afundando. E eu acredito que se ela continuar nesse meio aí, é daí para pior. E agora o Catraca Livre, né, que é um setor de esquerda, um canal de esquerda, começou a apoiar a Raquel, fez matérias apoiando, dizendo que ela é muito corajosa, que ela tem que dizer mesmo o que ela pensa, e ela está curtindo os canais de esquerda. Então a Raquel deu uma guinada de esquerda, e a verdade é que ela agora está atacando a direita. Ou seja, a Raquel está cuspindo no prato que ela comeu. E sabe qual o nome que a gente dá isso? Ingratidão. Ela é uma ingrata, porque a direita defendeu a Raquel com unhas e dentes, defendeu. Fez de tudo para defender a Raquel, para que ela não fosse atacada, de várias coisas. Eu lembro aquele cara que dizia que a Raquel deveria ser estuprada. Lembra disso? A direita saiu em defesa dela, ficou contra esse cara. Ou seja, houve muitas situações, muitas histórias, e agora você vê essa pessoa fazer isso, virar as costas, né? Tem até aquela musiquinha de futebol que o pessoal canta quando um jogador vai para outro time, né? E eles cantam dizendo assim, você pagou com traição a quem sempre te deu a mão, a quem sempre te deu amor. E é isso que a Raquel está fazendo com a direita agora. Ela está pagando com traição a quem sempre lhe deu a mão. Triste, triste, mas o que aqui se faz, aqui se paga. Vamos esperar
essa história aí que vocês vão ver o que vai dar. Ok, pessoal? E depois de uma notícia ruim, para finalizar, uma notícia boa, né? O Datafolha, o Instituto de Pesquisa Datafolha, que ninguém confia, né? Mas trouxe uma notícia boa aqui, nessa notícia eu confio. Trouxe uma notícia que 65% dos brasileiros estão empolgados, estão achando que a economia vai melhorar. Então existe, né, uma áurea de novidade, uma expectativa que o governo Bolsonaro vai trazer uma real mudança sobre o Brasil. Então a expectativa é que a partir de 1º de janeiro o Brasil já vai começar a mudar e vai acontecer uma virada no Brasil. Agora, com certeza, gente, olha aí, espera. Não vai acontecer de uma hora para outra. O Bolsonaro não vai chegar com uma varinha mágica, vai tocar em algum canto lá na Previdência, né? E o Brasil vai mudar. Não, é trabalho, vai ter batalha, vai ter luta, vai ter votações que vão ser difíceis, tá? Porque a esquerda não é tão fraca assim como todo mundo imagina. Então o que acontece? Vão ter muitas batalhas pela frente. Mas existe sim um otimismo, e isso é muito bom. Quando há otimismo, significa que as pessoas vão gastar, vão comprar, vão investir. Então isso é muito bom para o Brasil. Então, 65% das pessoas acreditam que o Brasil vai melhorar e muito com o governo Bolsonaro. Então, as expectativas são muito boas e vamos na torcida e vamos trabalhar para que tudo isso se realize de verdade. Ok, pessoal? Então eu deixo aí para vocês, deixa eu ver se eu esqueci alguma notícia aqui. Não. Eu deixo aí para vocês essas notícias de hoje, tá? Deixo para você que você tenha um ótimo dia. Não esqueça, à tarde eu estarei trazendo para vocês uma matéria especial sobre Cuba e sobre essa nova Constituição de Cuba. E à noite, pessoal, lá para as 8 horas da noite, vai ter um editorial especial de Natal. Espera que é surpresa, lá para as 8 horas da noite. E não esqueça, amanhã, às 8 horas da manhã, eu estarei aqui, nesse mesmo canal aí, e nesse mesmo horário, trazendo para você o dia a dia da política. Mas Silvânia é Natal, é isso aí, pessoal. Estarei no Natal trazendo as notícias para você. Então, você que quer mesmo no Natal ficar informado de tudo que aconteceu, vem aqui para o canal, ok? Então, Feliz Natal para você, que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família.